Olá, boa noite. Você está com o Jevaer no programa Ufologia Sem Fronteiras, que é o nosso compromisso todas as quartas-feiras, às 20 horas, com ou sem coronavírus. Eu fiquei tão feliz esses dias quando eu li um comentário em que uma pessoa me falou: Jevaer, você transformou as quartas-feiras à noite. Agora tem conteúdo de verdade para eu assistir na internet. Muito obrigado, minha amiga. Eu agradeço a audiência de todos vocês, o programa está crescendo, já temos mais de 80 mil visualizações em um mês e meio. O nosso canal teve mais de 5 mil inscrições nesse mesmo período, e eu observo que muitas vezes o programa passa de 1.500 likes e 20 dislikes. É claro, não dá para alegrar todo mundo, mas o programa é democrático. Se você achou que não está legal, desce o pau, tá? E põe o seu dislike lá, ok? Vamos fazer isso. Eu fico me balizando pela opinião de vocês, pelos comentários de vocês, tá? Antes da gente começar efetivamente o programa, eu quero reforçar e agradecer, por sinal, a colaboração de tantos de vocês que aderiram à nossa promoção desde o começo do mês de abril, das nossas revistas e livros, tá? O link da promoção está aqui embaixo. Para que a revista UFO passe por esse momento de tamanha dificuldade em que a circulação está suspensa, nós resolvemos oferecer pacotes de revistas que vão a partir de R$ 3 por unidade. São mais de 300 títulos e uns 60, 70 títulos de livros a partir de R$ 23. Uma compra básica desses produtos sairia no mínimo, sei lá, R$ 500, você vai pagar 150. Tá? Tá aí o link da promoção das revistas e dos livros. E nós falamos na semana passada da promoção, uma nova promoção, começou dia 15, que é dos DVDs. Aí também está na tela o link da promoção dos DVDs, tá? ufosnobrasil.com.br/promocão underline dvds.pdf. Gente, são quase 300 títulos. Vocês não fazem ideia. É muita coisa. São documentários, alguns históricos, premiados, que a gente adquiriu lá fora, legendou, legalizou, traduziu ou dublou. Tudo material de altíssima qualidade. Né? Sem contar que nós gravamos os nossos eventos, Fórum Mundial de Ufologia 2015, 16, 17, 18, Fórum Mundial de Contatado de 2013, 14, 15, 16, Congressos Brasileiros de Ufologia, e esses pacotes têm assim 20, 30 horas de palestras, e são pacotes que custariam normalmente R$ 150, que estão sendo vendidos a 30. Então tá aí o link dessa promoção. Nos ajudem. Nós ainda precisamos vencer o mês de maio, e depois eu vou me virar nos 30 para vencer junho, julho, até que finalmente a gente se livre dessa pandemia que não passa de uma guerra publicitária e bacteriológica ou epidemiológica ou biológica causada pelos nossos queridos compatriotas, né, os nossos conterrâneos do mesmo planeta, os chineses, que nos deram esse presente. Bem, eu recebi algumas perguntas no último programa e eu vou tentar responder a algumas delas. Eu quero dizer a vocês que eu recebo tantas que simplesmente não dá. Não tenho como. Minha equipe é muito reduzida e hoje nós estamos todos trabalhando remotamente, mas um dia a gente vai conseguir abrir um programa só para responder a perguntas, tá? Classificadas, etc. e tal. Olha, o Lacerda pergunta: o que você acha da teoria de que a raça humana veio de outro planeta e para colonizar a Terra? Essa é a base, essa é a fundamentação da teoria do Zecharia Sitchin. E é a fundamentação da teoria dos antigos astronautas, defendida por tantos ufólogos do mundo. Né? Por que esses extraterrestres, quando pousam em nosso planeta e são vistos, ali catando pedrinha, abduzindo alguém, eles têm o mesmo formato que nós? Das pernas, dos troncos,
perdão, 2 pernas, 2 braços, um tronco, um pescoço, uma cabeça com 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz e uma boca. Eles têm um cotovelo, como nós temos. Eles têm um joelho, como nós temos. Eles são iguais a nós, mais altos, mais baixos, mais gordos, mais magros, mais pálidos, mais escuros, não importa, a forma é a mesma. Por quê? Porque a humanidade está espalhada pelo universo, a humanidade não está confinada ao planeta Terra. Tá? Existem humanidades ou partes, segmentos da humanidade que estão muito mais avançados. E da mesma maneira como nós podemos ter sido colonizados, e eu diria aqui, pelos Anunnaki, aqueles que do céu desceram à Terra, em Sumério, assim como nós podemos ter sido colonizados e trabalhados por meio da engenharia genética, que é o que defendem os estudiosos da teoria do Zecharia Sitchin, nós um dia no futuro poderemos ser aqueles que irão povoar planetas hostis, planetas ainda onde não haja vida. Tá? Planetas em que terão que primeiro ser terraformados. Há uma expressão que significa transformar em planeta Terra, ou seja, criar um meio ambiente para ali introduzir o ser humano. Não tenha dúvida disso. O primeiro processo vai acontecer com Marte. E quem vai tocar isso à frente chama-se Elon Musk. Outra pergunta vem do Guilherme. Há em alguma base brasileira algum UFO ou ser extraterrestre? Eu presumo que se deva estar falando de bases das Forças Armadas, não é? Porque rola um vídeo na internet que foi feito, muito mal feito, por sinal, em que aparece um suposto coronel entrevistando um extraterrestre que já foi inúmeras vezes admitido como falso, como fake. Eu não tenho conhecimento e até nem acredito que haja em qualquer base das Forças Armadas brasileiras uma nave extraterrestre. Talvez pedaços. E muito menos um ser extraterrestre. Porque sempre que acontece uma queda de uma nave, seja em qualquer lugar como Varginha, em questão de horas, chegam os militares americanos e levam tudo para os Estados Unidos. E eles fazem o mesmo na Argentina, no Chile, na Bolívia, em qualquer lugar do mundo. Graças ou devido a tratados internacionais que eles têm com esses países todos. O Brasil abre mão, entre aspas, da sua soberania, deixa permitir, como aconteceu no caso Varginha, que militares viessem e levassem os destroços da nave para os Estados Unidos, como talvez todos os corpos envolvidos na captura do caso Varginha. Tudo bem, eu presumo isso, acho que você não deve estar falando em base extraterrestre no Brasil, não, né? Porque não acredito nisso, não acredito em base extraterrestre no Brasil. A Maria faz uma pergunta que muita gente faz. Por que o Birajara Rodrigues e o Vitório Pacatini sumiram de cena? Está aí uma foto deles na tela, ao lado do grande ufólogo falecido, Claudeir Covo. O Birajara Rodrigues, na época do caso Varginha, em janeiro de 1996, era coeditor da revista UFO. O caso aconteceu a 1 quilômetro da casa dele. Não fosse por ele, ninguém estaria sabendo desse caso. Depois veio o Vitório Pacatini. E eu fui uma das primeiras pessoas, junto do Claudeir e junto da Dona Irene, a ser informada do caso. O caso aconteceu num sábado, dia 20. No dia 21 de janeiro de 96, eu estava em São Paulo. E eu recebi uma ligação no celular, era do Birajara, insistindo para que eu fosse lá. Eu já tinha falado com Dona Irene Granque, com o Claudeir, etc. e tal. Eu não pude naquele instante, mas logo depois eu fui. Falar sobre o porquê eles abandonaram o caso Varginha é um tema espinhoso que levaria um programa inteiro. Eu posso adiantar, no entanto, que eles foram convidados a responder um inquérito policial militar. Eles não foram convocados, nem intimados. Eles foram convidados. Eles poderiam ter dito, não vou, não me interessa. Mas eles foram convidados a responder a um inquérito policial militar, em Varginha, numa das unidades do Exército, e ali o Birajara respondeu as perguntas isoladamente, depois ele foi o advogado do Vitório Pacatini. Depois disso, o Birajara mudou muito a sua posição, gradualmente, tá? E o Pacatini sumiu. O Birajara é meu amigo de adolescência.
da adolescência. Nós começamos a nossa pesquisa ufológica quando nós tínhamos 12, 13 anos cada um. O Birajara sumiu de cena. Ele emitiu opiniões sobre o caso Varginha que as pessoas acham que ele estivesse negando. Ele sempre falou e as pessoas nunca entenderam. Não existem evidências científicas de que o caso aconteceu. Não existem. O que é uma evidência científica? É um parafuso da nave. É uma foto do ET. É um pedaço do dedo do ET, do cabelo do ET, do corpo. Isso, nunca ele falou isso. Mas ao contrário, no livro dele, que eu publiquei, ainda nos anos 2002, ele forma a evidência testemunhal como um exímio pesquisador de ufologia e como um advogado, que, se não me engano, hoje é presidente da seção de Varginha da OAB. Ele mudou, ele se afastou do assunto. Uma decisão dele que, claro, contrasta vivamente com a posição firme que ele tinha de falar sobre o caso Varginha, doa quem doesse. Inclusive, está dando declarações, dando nome de pessoas envolvidas, etc. Já o Pacatini é o cara que eu menos entendo nessa história. O Pacatini é o tipo do cara que, se tiver numa multidão e alguém gritar aí, ô seu porcaria, ele vai achar que é para ele e ele vai lá encher o cara de bolacha. Ele é esse tipo de cara. Cara truculento, forte, que acha que estão mexendo com ele em qualquer... Ele não fica quieto. Tá? Ele é do tipo de ir lá em Varginha, se alguém mexer com ele, ele quebrar o bar. Ele bater em todo mundo. E ele sumir de cena... Agora o João Marcelo Marques Rios conseguiu contato com ele de novo, mas ele ainda está bem arredio. Mas enfim, um dia nós falamos mais sobre isso aí. E tem tantos outros assuntos que as pessoas me perguntam. Por exemplo, me perguntam muito da Sheliana. Já falei. Canalizações, ufologia e reencarnação, Astar Sheran, reptilianos, câmara arcturiana. Nossa, cada tema espinhoso e não vai haver meios de eu falar sobre tantos esses temas aí, tantos outros, sem, infelizmente, pelo caminho da verdade, atingir algumas pessoas. Farei com o maior cuidado, mas eu nunca deixarei de ser sincero e honesto com vocês e emitir minha opinião. A minha opinião foi formada em 50 anos de ufologia, 40 anos de vida pública. E sobre o tema Alcione, sobre o qual eu falei na semana passada? Ele ficou nervosinho, fez uma live, falou um monte de merda a meu respeito, claro, na live, e depois ele apagou. Para mim ele não fala, ele não é homem com coragem para isso. Né? Inclusive, eu acho engraçado que uma pessoa que fala, que é o slogan dele, sejamos luz, é quem menos tem. Que luz que ele vai oferecer às outras pessoas? Sejamos luz. E ele cobra o canal dele até R$ 99,90 para que as pessoas sejam luz, como ele. Em que ele apresenta uma filosofia que não passa no Enem. O que eu tenho ouvido de reclamação, depois que eu fui a público, né, as pessoas falam, finalmente alguém falou sobre o Alcione. Aí ele falou, olha só, olha a gravidade. Ele podia me processar, mas não processa louco. Pô, isso é injúria, calúnia, difamação. Espera, Alcione, eu terei muito mais para falar sobre você, para você ter um corpo maior para a sua ação contra mim. Pode me processar, cara. Eu nunca perdi uma ação para ninguém. E eu fui o ufólogo mais processado deste país, talvez do mundo. A começar pelo Carlos Paz Wells, que hoje é Verônica Lane, mora no Canadá, há 30 anos atrás. Então, pera, cara. Vamos... noutra, ele falou que ia me chamar para um debate e disse que ia levar um bafômetro. Olha o nível. Ô, senhor, cai na real, cresce, cara. Tudo bem, eu aceito o debate, desde que seja em bases intelectuais, não com esses papos chinfrins que você aborda. E já que você vai levar o bafômetro, você me permite levar o meu picaretômetro, para a gente medir
as nossas condições. Bom, é isso. Esse é o Alcione. De amigo, de parceiro, virou essa coisa esquisita. Não dá para ser luz dessa maneira, meu amigo. Bem, hoje o assunto desse programa é Bob Lazar e as recentes acusações contra ele, que já estão no site da UFO, tem o link aí, coisa séria. E eu vou falar sobre UFOs na Amazônia, mostrar as minhas pesquisas. Eu tenho feito pesquisas de UFOs na Amazônia há mais de 20 anos. E eu tenho registrado em vídeos, eu raramente soltei esse material e vou começar a soltar neste e nos próximos programas para vocês. Tá? E o nosso entrevistado tem tudo a ver com isso, porque ele é ufólogo e repórter com 5 décadas de atuação. É o Carlos Mendes, autor do livro sobre o qual nós vamos falar, Luzes do Medo. Vamos para um intervalinho e já voltamos. Voltando, para quem não sabe onde está ainda, esse é o canal do AJG Vaeri, de toda a revista UFO, esse que humildemente vos fala, no programa Ufologia Sem Fronteiras. Vocês já sabem, mas não custa lembrar que já está no ar o site da Ufologia Brasileira, o link está na tela, www.ufologiabrasileira.com.br, onde estão descritos os nossos eventos para o segundo semestre desse ano. E nele também, aí também está no ar o nosso mais recente site, que é a nossa maior invenção recente, que é da Academia Brasileira de Ufologia. O site que está na tela é www.academiadeufologia.com.br. Ali estão descritos 7 cursos, que é a capacidade que nós temos de produzir nesse ano. Um por mês, num sábado. Um curso significa imersão. Nós entramos às 8h30, começamos às 9h, vamos ter um intervalo, almoço, intervalo, finalizamos às 17h. Então é um conteúdo único. Por exemplo, o Alcides Cores vai falar de telepatias entre aliens e humanos, para dar um exemplo. O Tony vai falar sobre investigação de efeitos físicos de UFOs. Então vocês vão ouvir um dia inteiro de palestras. É uma imersão. E vão, ao final, se quiserem, se juntar a nós num jantar de confraternização. Os primeiros 3 cursos, por causa da pandemia, serão feitos apenas à distância, e a nossa capacidade de transmissão é de para apenas 300 pessoas. São só 300 vagas. Depois nós abriremos, além das 300 vagas, presencialmente a partir de agosto, 90 vagas aqui em Curitiba. Está tudo na Academia de Ufologia, deixe seu depoimento lá. Se você já assistiu aos nossos cursos, você vai ver que são coisas realmente muito sérias. Tá? Já está tudo bem definido, tudo bem mostrado. Agora vamos falar do Bob Lazar. Veja uma foto dele aí. Ele tomou mais um golpe duro. A ex-esposa dele, uma das, a Tracy Ann Merck, veio com uma história que foi apresentada em um programa, é o Kevin Moore Show, em que ele entrevista o veterano John Lear. Eu conheço Bob Lazar há 30 anos, eu conheço John Lear há 30 anos. O Bob Lazar é um cara que eu respeito demais, porque eu não conheço ninguém que tenha tomado mais porrada na ufologia e nunca ter se desviado da sua história. Nunca. Ele falou, isso nos anos 80, que a Área 51 existia, que havia um laboratório secreto chamado S4, em que eram testadas máquinas extraterrestres, e que ele participou de alguns desses testes, e que um dos métodos de propulsão era um elemento 115, que quando bombardeado por elétrons
gerava uma energia fabulosa, que era durante frações de segundo o elemento 116, e isso propulsionava a nave. O que ele falou naquela época, ele vem falando até agora. E faz pelo menos 20 anos que o John Lear, que é piloto de combate condecorado nos Estados Unidos, o acompanha. Faz pelo menos 20 anos que um dos maiores repórteres ufológicos do planeta o acompanha, que é o George Knapp. Os dois são amigos meus. E eu vou dizer a vocês, essa história da Tracy Ann Merck, alguém colocou agora numa mensagem, a mulher quando se sente trocada por outra, dá o troco também. Só pode ser isso. É uma completa bobagem dizer que tudo que o Lazar falou e que sustenta até hoje é mentira, inclusive sobre a formação dele. Isso é uma completa bobagem. Vocês podem ver isso no site da UFO, a matéria está completinha lá, inclusive legendado, tem o Kevin Moore Show. Lá existem muitos shows de ufologia, né? Em que o John Lear é pragmático em dizer Bob Lazar é autêntico, e Bob Lazar é autêntico. E nesse momento eu quero agradecer a minha querida colaboradora Laura Maria Elias e o meu querido colaborador João Marcelo Marques Rios, porque em tempo recorde eles captaram esse material, produziram um texto e jogaram no site da UFO. E o Rudar Paz e o Davi Vanzin, da nossa equipe de moderadores, administradores, de nossos mais de 50 grupos na internet, espalharam isso imediatamente. Então hoje todo mundo está sabendo dessa história. Tá? Eu, AJ Jevaer, tenho total confiança em Bob Lazar. Esse é o nosso primeiro tema deste bloco. E eu quero falar agora sobre UFOs na Amazônia. Meus amigos, quando você junta a palavra UFOs e Amazônia, a coisa fica explosiva. Eu descobri isso numa viagem turística, que eu fiz à Amazônia nos anos 90, conversando com ribeirinhos. Fui lá para conhecer. E quando eu comecei a conversar com os ribeirinhos, que é gente que mora afastado de Manaus ou de outras cidades, praticamente isolados, só chega a eles de barquinho, eles não saem de casa porque eles não têm para onde ir. Ouvindo as histórias dele, eu me impressionei muito. Eu falei, espera aí, olha o que o cara está me falando. Vê luzes, vê objetos. Tem um que me falou uma vez que viu um castelo sair dentro do Rio Negro, porque era todo iluminado. Enfim, são tantas as histórias que eu estabeleci um processo de pesquisar UFOs na Amazônia, indo até lá pelo menos 2 vezes por ano, não só no Amazonas, mas também no Pará, na Ilha de Colares. Conheço todos os ufólogos lá, sou muito bem recebido por eles, são pessoas ótimas, eu tenho muito bons relacionamentos, há ribeirinhos que eu já visito há mais de 10 anos, e, sinceramente, se você quer ver um disco voador na sua vida, você passa uma semana na Amazônia, que eu garanto que você vai ver. Por que lá? Porque se talvez uma nave alienígena com uma tripulação de cientistas a bordo, fizer um voo por todo o sistema solar, vai passar por planetas que são rochosos, venenosos, gasosos, congelados, o diabo. Mas o terceiro planeta a partir do Sol, essa terceira pedra, tem vida. E onde a vida é mais abundante? Na Amazônia. Então, raciocinem como é um alienígena. Eu teria muito interesse em visitar uma região dessa num planeta se um dia eu pudesse viajar a um. Tá? Eu vou começar com o caso do seu Petrônio da Silva e da Dona Luzia. Assistam os depoimentos deles ali. Eu os conheci 10 anos antes dessa entrevista que vocês vão ver agora. E eles não alteraram a sua história. Eles viram o mesmo que o chupa-chupa. Só que o chupa-chupa, quando se manifestava no Pará, a 2.500 quilômetros, era agressivo. Quando começou a aparecer a oeste de Manaus, a 200 quilômetros, nas vilas ali, ele já não era mais agressivo. Muito interessante isso. Assistam esse depoimento do seu Petrônio da Silva e da Dona Luzia.
dia 15 de maio, nós estamos aqui com o seu Petrônio e a dona Luzia, no Lago do Acajatuba, que é próximo ao Rio Negro. Eu reencontrei o seu Petrônio e a dona Luzia 10 anos depois de vir aqui pela primeira vez conversar com eles. Eles me contaram uma história naquela ocasião e hoje eles estão me contando mais uma vez uma história interessante ocorrida naquela época. Seu Petrônio, com quantos anos o senhor está? Eu? É. Quantos anos? Estou É. com 70 anos. E quanto tempo o senhor mora aqui? Aqui está com 40 anos. E a dona Luzia está com quantos anos? Com 56. 56. E mora aqui também esse tempo todo? Todo o tempo, na idade só. Aham. E o que foi que vocês viram e que contaram agora há pouco para nós, um fenômeno na época do chupa-chupa? Como é que foi? A chupa-chupa, nela, aí ela foi para dentro, isso era umas 6 horas da tarde. Nós morávamos para ali, tinha uma castanheira grande, aí já virou, o temporal virou, o raio matou, né? Aí ela foi para dentro, aí aquele veio igual a máquina costurando. Será o barulho de um objeto? É, batendo no objeto, mas aí ela foi pro guarda quando ela disse, ai, olha o chupa-chupa, aí vem varando um chapéu de capacete, de farda de a malária, essa farda meia vermelha, né? De soldado da malária. Descendo. Aí ia entrando, quando ela gritou e pra cima de volta. Lá vai aquela caixa de isopor. Aquela pessoa chupava a pessoa. Chupava, ele focava, o cara ficava desmentido. Aí subiu, foi embora pra cima. Aí foi pra lá, aí tinha uma pra ali, ó. Aí tava parando água pra beber. O cara via bem, era um casal. Andava, era um japonês, e uma japonesa. Era um casal. Estava dentro da máquina? Dentro da máquina, dentro daquela caixa. Uhum. E como é que era essa caixa? Era quadrada, redonda? Formato de um tambor? É quadrada ela. Era quadrada. Tipo, mas era uma caixa grande, cabia os dois. E era um casal de japonês? Ficava reza água ali, o só tirando água. Uhum. Tirando água? Aí subia pra cima de novo e embora. E vocês chegaram perto? Não, o pessoal não chegando perto não, esse é outro que conta. Aí os caras atirou, mas a bala não entrava. Quem que atirou? Os caras aí, atirou pra ali, aquilo que a capa só um toda. monte numa casa e noutra. Nós não ia mais trabalhar morando por roçado não. Dormia todo monte, quando das 6 horas vinha tudinho pra dentro. De medo? É medo. Mas aqui... Tudo caladinho ali, ó. Mas de medo do quê? Um deles que quando focava na gente, aquele chupava, adormecia a gente, ele tinha agulha e arrancava. É mesmo? Era assim. E o senhor conhece alguém aqui que foi atacado por essa luz? É muito por aqui. O cara atirava, mas não entrava. A bala não entrava, não. Não entrava, não. Eles iam embora. Esse foi o único caso que vocês viram ou teve outro? Teve outros por aí, tudo aí. Que vocês mesmo viram? Vimos, aí ele subiu pra cima. Aham. Aí ninguém dormiu mais, nós fomos prazer, a casa da mãe dela, da minha sogra, lá do outro lado, nós fomos tudo pra lá. Uhum. Aí tinha um cachorro, debaixo do fogão de lenha, o cachorro ficou. Nós não levamos, ficou. Quando nós chegamos, o cachorro estava morto. Vacinaram o cachorro, matou o cachorro duro debaixo do fogão de lenha. Isso era verdade. Todo mundo não ia mais trabalhar no roçado, não. E prenderam ele. A radar, pegaram, era o japonês e o japonês. Pegaram e descobriram, quando acabou com as coisas que era para todo lado 6 horas andar, aquilo andava rápido. Era indo embora para colar e tudo, era muito. Agora vamos ver um outro caso que eu pesquisei. Na verdade não foi tanto uma pesquisa, foi mais uma entrevista informal. Eu sentei numa pracinha da vila de Acajatuba, que fica a uns 100 quilômetros de Manaus aproximadamente, e conversei ali com o senhor Sebastião Pereira da Silva, que também tem relatos ufológicos. É interessante que eles falam na Amazônia que as luzes que eles veem são fogo-fato. Por quê? Porque lá acontece de fato fogo-fato. Fogo-fato é a queima de certos elementos químicos
de material em decomposição nos charcos. Aquele material em decomposição, quando ele sai para fora da água ou do charco, ele causa uma combustão. Esse é o fogo-fato, comumente visto. No entanto, quando alguém vê uma bola de fogo no céu, também fala que é fogo-fato. Só que aí já não é. Eu cheguei a entrevistar uma vez o brigadeiro Sócrates Monteiro, que foi ministro da Aeronáutica, e ele me falou que a mais de 10 mil metros de altura, voando, ele era piloto, brigadeiro da Aeronáutica, ele via as bolas de fogo-fato. Eu falei, brigadeiro, o senhor sabe muito bem que não era um fogo-fato. Mas é uma maneira deles tratarem esse assunto. Então vocês vão ouvir muito isso. Vocês vão ouvir nessa série que eu vou apresentar nos próximos capítulos, as pessoas descreverem que ela vem com um forno, uma procissão, uma panela de pressão, enfim, porque eles associam que eles veem a coisa que eles conhecem. E eles conhecem muito poucas coisas. São pessoas que vivem muito isoladas da civilização. Quanto mais para dentro você vai nos rios e nos igarapés e nos afluentes da Amazônia, mais isoladas são as pessoas. E elas não saem de casa, elas têm uma hortinha atrás, elas plantam uma mandioca, criam um bode, vivem da pesca, elas não têm para onde ir. Muitas vezes nem o rádio funciona, que dirá a televisão. E telefonia também pode esquecer. Ouça então a história do seu Sebastião. O senhor pode me dizer o seu nome completo? Sebastião Pereira da Silva. Conhecido como? Sabazinho. Sabazinho. Aqui da Vila Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Comunidade de Acajetuba. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 66 anos. Nasci em 1945. E o senhor está aqui na Vila de Acajetuba há quanto tempo? Eu estou com 66 anos. Nasci aqui. Se criou e aqui? Se criou aqui e estou aqui. Sua profissão? Eu sou agricultor. O senhor disse que foram vistos aqui luzes, fenômenos foram vistos aqui. O senhor poderia contar um caso que o senhor viu? Olha, indo à noite pescar, né? A gente viu aí numa ponta chamada Sapata, né? Ponta do Sapato, daqui da região do lago. A gente viu luz de noite, né? Só que aquilo a gente não se importava, né? Não se importa porque podia ser uma visão que a gente chamamos, né? E a outra vez foi quando eu viajei daqui para Manaus, uma noite que eu ia com a minha esposa remando. E ali numa certa mediação. Daqui para Manaus? Para ir para Manaus, daqui. Mas é muito longe. É muito longe, mas era necessidade e obrigava, né? E o que aconteceu nessa vez que o senhor estava remando? E eu fui para Manaus, aí quando chegou numa área ali chamada Açutuba, né? Ali perto já do estreito, aí eu deparei com uma luz que vinha andando, né? E pensava que era uma embarcação, na verdade não era uma embarcação. O que era? Era essa luz que chama o fogo fosfato, né? Fogo-fato? É, fogo-fato, uma coisa assim, eu não entendo dessas coisas bem. E aquilo foi. Aí eles aumentavam e diminuía, né? E aquilo, ele veio de onde? Ele veio, eu não vi de onde ele veio, porque quando eu avistei ele já estava no céu? Já estava no céu, assim, meio... E o senhor remando? E eu remando, Já estava aqui, metade da distância daqui para Manaus? Estava quase na metade da distância. Aqui são o quê? Uns 40, 50 quilômetros para Manaus? Diretamente 80 quilômetros. Daqui 80 quilômetros? É. Então o senhor estava remando há muito tempo? É muito tempo, é. E aí essa luz apareceu, e o que acontece? Ela se aproximou do seu barco? Ela se aproximou, mas daí, com poucas horas ela não ficou pertinho, ela meio de longe assim, ela desapareceu. Provocou alguma coisa? Não, porque ele era meio destemido, né? Pequeno como eu sou, mas... Mais bravo? Mais bravo, né? Porque tinha que enfrentar o mar, né? Tinha que enfrentar aquela caminhada como muitos e muitos enfrentavam naquela época, né? E essa luz, ela não fez nada para o senhor? Não me deu nada de remorso, essas coisas, medo, não. Não. E foi embora? E foi embora. E o senhor voltou a ver essa luz outra ocasião, não? Não, já foi só aqui no lago, lá não sei se é a meia onde lá. Já aqui no lago, numa ponta ali chamada Sapato, que lá aparecia também uma luz, né? E o senhor viu essa outra luz? Eu vi essa luz aí. Só que ela veio de vir para o meu encontro, assim, meio perto, ela foi subindo para a mata. O que o senhor acredita que sejam essas luzes? Olha... Alguma coisa feita pelo homem? Segundo a lenda, né?
Por exemplo, as notícias que a gente conversava naquela época, era onde tinha, por exemplo, porque há muitos anos atrás, os nossos avós, ou outras pessoas que viviam antes de nós aqui na região, eles enterravam o negócio de prata ou dinheiro, né? Não tinham em que gastar nas épocas, e dava, segundo essa luz, né? Que você via naquele lugar, aparecia sempre alguns sinais de luz, e aquilo, o sujeito sonhava de noite, por exemplo, uma pessoa morria com muito dinheiro, ouro, né? Aí ele enterrava e ficava lá naquele lugar, né? E daí, você ia na sua casa, sonhava e dizia, olha, em tal lugar tem assim, 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 um pote assim, cheio disso. O senhor que viveu tanto tempo aqui, o senhor tem conhecimento de outros moradores que também viram essas luzes? Olha, segundo o meu irmão, era um desses que viu essa luz também lá, ó, nessa ponta, né? E eu não estou lembrado, várias pessoas aqui que viram também esse fogo, né? Que aqui dava no lago, né? Uhum. Só que com a continuação do povoado, aí essas luzes foram... Conforme foram se estabelecendo mais moradores... aí elas foram se afastando, né? Tá certo. Bem, o último caso da Amazônia que eu apresento hoje, eu tenho centenas para contar, muitos em foto, como é o caso desse, muitos em vídeo. É o caso do seu Otton da Silva. O seu Otton da Silva, quando ele me deu essa entrevista original, foi nos anos 90. E eu o visitei agora, questão de ano passado eu tive 4 vezes na Amazônia, imaginem. E ele continua firme e forte. Nessa época ele já estava com seus 80 anos. Ele me contou a seguinte história, que anos atrás, ele morando no fundo da Baía do Acajatuba, que é uma espécie de uma entrância da água do Rio Negro, a mulher passou mal. E a família da esposa dele e os filhos moravam todos do outro lado do Rio Negro, que naquela extensão ali tem no mínimo 1 quilômetro, talvez 2, em época de cheia. E ele não teve outra solução senão colocar a mulher numa canoa e remar até lá. Gente, é quase 1 quilômetro para sair da Baía do Acajatuba. Depois de 1 a 2 quilômetros de remo para atravessar o Rio Negro, onde a correnteza é pesada. E no meio do caminho, uma luz se colocou acima da canoa dele e iluminou tudo ao redor de tal maneira, segundo me disse ele, abrindo aspas, ele podia ver os peixes dentro da água. E ele ainda tinha o resto do Rio Negro para atravessar. Eu não consigo remar 200 metros, o cara remou tudo isso. Quando ele chega do outro lado do rio e a família vem ver, a esposa estava boa, curada. E ele diz, foi aquela luz mandada por Deus que curou a minha esposa. Eles têm muito disso. Sempre há um elemento supersticioso ou religioso. Se a luz faz algum mal, ela vem do demônio. Se a luz te causa um bem ou não faz nada, ela vem de Deus. É uma coisa muito clara. Eu pesquisei um outro caso semelhante a esse do seu Otton, de uma família que nos anos 80 tinha uma criança, um dos filhos, com hidrocefalia. E eles foram perseguidos por um disco voador e essa criança se recuperou da hidrocefalia que naquela época matava. Eu vou contar esse caso numa outra ocasião. Tá? Agora que nós falamos sobre a Amazônia, né, vamos lembrar a vocês que o nosso UFO Summit Brasil, que iria ocorrer em novembro desse ano, foi todo transferido e já está todo planejado milimetricamente para julho. Michael Tellinger virá de Joanesburgo para mostrar as provas dos Anunnaki na Terra e da criação da humanidade por eles, e o Mike Bara virá dos Estados Unidos para provar que esses Anunnaki vieram de Marte, passaram pela Lua e chegaram aqui para aqui criarem, segundo a teoria de Zecharia Sitchin, os seres humanos na Terra. Atentem para as datas. Dia 15 de julho, férias. É uma quinta-feira, nós fazemos o nosso trabalho no Hotel Windsor Plaza de Brasília, exuberante. Daí nós vamos a Salvador e no sábado, dia 17, fazemos o nosso trabalho no Hotel Wish da Bahia.
Quando eu falo nosso trabalho, eu falo das nossas 3 conferências, que começam às 8 vão até às 11 aproximadamente. Eu faço uma pequena conferência e eles fazem uma conferência cada uma de 1h20, 1h30, e a gente abre as portas 3, 4 horas antes para que vocês possam ver uma exposição de fotos, de materiais. Olha a maratona! Daí nós pegamos um avião e vamos para o Rio de Janeiro, onde na terça-feira, dia 20 de julho, nós fazemos o nosso trabalho, que eu acabei de escrever, no Hotel Otton Palace, que é icônico. O último grande evento de ufologia que aconteceu no Rio de Janeiro foi em 1988, organizado por Dona Irene Granke, no Otton Palace. Por isso eu optei pelo Otton Palace. Havia possibilidade de fazer em hotéis até mais baratos, mas eu falei, não vou economizar nisso, eu quero fazer uma homenagem para Dona Irene, aonde ela fez o último grande trabalho no Rio de Janeiro. Pensem nisso. Daí nós vamos a São Paulo, onde 2 dias depois, na quinta-feira do dia 22 de julho, no Nikkei Palace Hotel, onde também o último grande evento de ufologia foi realizado nos anos 80 pelo Paulo Cronenberger, falecido. Daí a gente vem para Curitiba, onde nós fazemos no sábado, dia 24 de julho, na Expo Unimed, um lugar maravilhoso. Então, vai ser uma maratona exaustiva para nós, mas altamente gratificante para mim, para o Mike Bara, para mim e para o Mike Tellinger e para toda a audiência. Agora nós vamos a um intervalo, mas antes eu quero mostrar a vocês a capa que eu prometi na semana passada, da edição de abril, que foi suspensa por causa da pandemia e que nós esquecemos, tá? Fala sobre os segredos do Pentágono. Hudson, por favor, põe essa capa no ar. E daí, vamos então para o intervalo. Relaxem bem em suas poltronas, porque vocês vão falar com uma sumidade em Amazônia e uma sumidade em Operação Prato. O meu querido amigo de longa data, Carlos Mendes. Vocês vão ouvir agora um papo com uma pessoa que eu respeito demais. Eu tenho esse hábito. Ufólogos que eu reconheço como competentes, eu respeito muito. E aqueles que ainda estão começando, eu ajudo no que posso para que eles sejam conhecidos. É o que eu venho fazendo desde o começo da minha vida ufológica pública, há 38 anos na revista UFO. E essa pessoa que eu respeito demais é o Carlos Mendes. Ele está conosco falando lá de Belém, em quarentena, na casa dele. Vamos ouvir a entrevista? Meus amigos, você está no programa Ufologia Sem Fronteiras com Jevaé. Meu compromisso
com vocês e o compromisso de vocês comigo toda quarta-feira às 8 horas. E em todos os nossos programas nós temos um cara número 1 top para falar sobre ufologia. É esse que vocês estão vendo na tela aí, que está falando de Belém do Pará, que acabou de contar, enquanto a gente estava em off, da situação crítica que estão os hospitais lá devido à pandemia. Já vamos falar sobre isso. Agora eu quero apresentar o Carlos para vocês terem ideia de quem vocês vão ouvir. Ele é jornalista há quase 50 anos. É o pesquisador que atuou nos principais veículos de comunicação de Belém. E há 20 anos, ou há mais de 20 anos, é correspondente no estado do Pará do jornal O Estado de São Paulo. Especialista em questões sociais e ambientais da Amazônia, conhece de perto as situações e conflitos que envolvem a exploração ilegal por parte de madeireiras, a posse de terra, a poluição dos rios, as matas e o trabalho escravo, entre outros. Portanto, ele não é só ufólogo, não. Ele é muito mais do que isso, o que faz dele um ufólogo ainda muito mais competente. Com a mesma dedicação, ele se dedica, né, ele se aplica aos conhecimentos investigativos nas questões ufológicas, sempre buscando a verdade dos casos. É autor deste livro aqui, Luzes do Medo, que eu tive a alegria, o prazer, a satisfação e a honra de publicar no ano passado, cujo subtítulo é O Relato de um Repórter que Esteve Presente na Operação Prato. Isso é raro. Não tem outro repórter dando relato. A Operação Prato, que vocês sabem o que foi. Ele é consultor da revista UFO e ele é o diretor, o proprietário do blog Ver o Fato, que hoje é um portal de informações, de denúncias. Hoje, um dos mais visitados do estado do Pará e um dos grandes nomes na internet em termos de portais de informação do Brasil. O link do site dele, do portal dele, vai estar aqui embaixo, tá? Vocês já estão vendo aí e vocês podem acessar e tem informação de qualidade, tá? De qualidade. Às vezes o que ele produz e publica lá no Pará não é a mesma coisa, tem mais qualidade do que muito do que se publica aqui no sul do Brasil. Nós temos que estar atentos a isso aí. Esse é um cara bem informado. Carlos, eu quero te cumprimentar, quero te agradecer, está no meu programa, e quero perguntar, meu amigo, qual é o relato do repórter que esteve na Operação Prato, que foi até ameaçado pelos militares? O que você me conta? Olha, como é que foi isso? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, eu estou muito feliz por estar te vendo aqui. Eu queria te dar aquele abraço de gratidão, aquele abraço de uma pessoa pela qual eu tenho uma admiração imensa. Muito obrigado. Uma admiração até maior do que a própria dimensão continental da Amazônia. Opa! Mas olha, Geva, eu quero te dizer o seguinte, a minha participação na Operação Prato, ela aconteceu... Primeiro, pela minha curiosidade intelectual de um assunto que, na época, eu lia, mas não dominava. Porque a multiplicidade de assuntos com que eu lido no dia a dia me empurrou para a Operação Prato, porque eu fui pautado pelo meu editor Valmir Botelho, que faleceu há 3 anos atrás, e eu fui para lá com o olhar absoluto de um cético. Eu sempre fui um repórter cético. Até porque o ceticismo no jornalismo, ele te dá a dimensão de você esmiuçar um assunto em busca da verdade. E o jornalismo nada mais é do que a busca da verdade, incessante da verdade. E na Operação Prato, para mim, não foi diferente. Só que com um detalhe. Ela se impôs para mim como um desafio. Porque, veja bem, uma coisa é você lidar com fatos palpáveis. Uma denúncia, um madeireiro que está derrubando a floresta, você vai lá, você vê a árvore que ele derrubou, você vê o caminhão que ele está retirando a madeira ilegal. Fotografa tudo. Você fotografa tudo. O cara que está mantendo trabalhadores escravos, você vai lá, a Polícia Federal faz uma operação, você vai junto com a Polícia Federal como repórter, liberta, você está documentando tudo, gravando, fotografando tudo. Mas no caso da Operação Prato, eram relatos de que luzes desciam do céu, né? Surgiam do nada essas luzes, principalmente de 6 horas, 6h30 da noite até
o amanhecer, enquanto tivesse a escuridão ali, elas estavam aparecendo. Houve até relatos de um caso em Santo Antônio do Tauá, que é um município que fica mais ou menos 95 quilômetros de Belém, de uma aparição de um objeto. Isso nunca foi relatado. Ao meio-dia, numa localidade chamada São Raimundo dos Borralhos. Isso não está no meu livro. Não está. Então eu já estou sentindo o cheiro aí de uma terceira edição. Já estou sentindo o cheiro de uma terceira edição para as coisas que não entraram na primeira e nem na segunda. Para quem não sabe, o livro esgotou na primeira edição e a gente fez mais uma edição para ele, porque só lá em Belém ele vendeu 1000, porque ele é um dos caras mais conhecidos de Belém. E o livro dele era o que todo mundo esperava. Não existe nenhum outro livro sobre a Operação Prato. É o livro dele. E é um ótimo livro, especialíssimo. Mas continua, por favor, meu amigo. Quando eu fui para lá, eu, na verdade, não fui direto para Colares, porque Colares é dado como uma referência da localização do fenômeno em si. Quando, na verdade, o fenômeno foi muito além de Colares. Colares teve essa dimensão toda porque lá aconteceram fatos aterradores. E eu te diria que nem tanto na cidade de Colares, como mais ainda em Santo Antônio do Umbituba, Vila Nova do Umbituba, e na região banhada pelo rio Bituba, que fica em torno de 10, 15 quilômetros de Colares, da ilha de Colares, na Estrada da Vigia. É um local pouco frequentado, inclusive pelos pesquisadores, e lá aconteceram fatos aterradores, mas o fenômeno começou no Maranhão, todo mundo sabe disso, aquele caso lá de abril de 77 na Ilha dos Caranguejos, né, em que 3 pescadores foram atingidos, depois ocorreu uma nova incursão em que 2 morreram, inclusive com atestado de óbito de queimaduras. Só que disseram que o cara poderia ter acendido um candeeiro, uma lamparina, não sei, dentro do barco, e houve um incêndio e que provavelmente aquilo teria queimado os sujeitos. Ele morreu lá, eles morreram carbonizados quase. É piada, né? É uma piada, porque isso nunca foi desmentido. Surgiram teorias em cima disso, como surgiram no Pará durante a história era todinha as aparições da Operação Prato, que começou, na verdade, na cidade de Viseu. E aí, no livro, eu conto o relato da dona Andrelina, que até então nunca tinha sido diagnosticado esse relato em nenhuma outra publicação, né? E eu guardei isso, como guardei algumas outras coisas que não estão no livro ainda e virão numa próxima edição, eu tenho certeza. Olha, só para resumir a história, foi uma coisa que me deixou tão intrigado que até hoje, Georé, eu me pergunto o que foi aquilo que eu testemunhei no relato das pessoas, porque eu dei credibilidade a mais de 80 depoimentos de pessoas que eu entrevistei em mais de 18 municípios, 20 municípios no total. Desculpa te interromper, de casos que tinham acontecido assim ontem, anteontem, semana passada, coisa bastante fresca. Exatamente. E detalhe, você saía de uma localidade, de um município para outro, no mesmo dia, e já tinha um novo relato. Então, as coisas estavam acontecendo, elas não eram aquela coisa programada, assim, tipo episódica. Olha, ia passando por tal estrada e vi uma luz passando no céu e fiquei aterrado. Aqueles relatos individuais que a gente costuma ver na compilação que os ufólogos fazem. Ali não, era uma coisa simultânea praticamente. E detalhe, né, o que me chamou mais atenção era a coincidência dos relatos. Os relatos com pequeníssimas variações, eles tinham sempre a mesma caricatura, o mesmo formato, o mesmo desenho, o mesmo recorte. Que era qual, por favor? Pode descrever? As luzes, quando desciam do céu, com formato diferente, ou era de vermelho para amarelo, de amarelo para verde, em alguns casos também azulado, depois voltando para o vermelho. Esses relatos são coincidentes, de pessoas que viviam a mais de 300, 400 quilômetros de distância uma das outras, em comunidades isoladas da Amazônia, que nunca haviam se conhecido, se falado. Então, isso me intriga, e isso intriga até vocês, os ufólogos verdadeiros, porque eu não sou ufólogo, eu sou apenas um jornalista curioso
dos assuntos da ufologia. Apenas. Os pesquisadores são vocês, é você, Gilmar. Você que tem esse tônus de ufólogo que é consagrado no mundo todo. Eu não, eu sou apenas um caboclo da Amazônia, nascido em Belém, e que conhece os xamãs da Amazônia, os feiticeiros da Amazônia, os que desfazem as feitiçarias da Amazônia. Meu pai era um bandista e era espírita em Belém, aqui em Belém, e desfazia os feitiços, né, as feitiçarias da Amazônia, mas ele acreditava muito nas entidades encantadas, ele recebia entidades da floresta, né, os caboclos espirituais da Amazônia, e ele fazia curas. Eu não gosto nem de falar do meu pai, porque é uma outra história, e eu quero voltar à Operação Prato. A Operação Prato... Mas, falando nisso, nós perdemos um grande amigo e um outro grande belenense, há uns 2 anos, que era o Valcir Monteiro. Grande Valcir Monteiro, grande contador de histórias da Amazônia, criador das visagens e assombrações de Belém. Perdemos esse grande camarada, esse grande belenense. Vamos prestar aqui uma homenagem a ele. É um homem que eu respeitava muito e acompanhei o declínio dele nessas dificuldades que ele passou de saúde. Mas, enfim, voltando à Operação Prato, e que Deus tenha nosso amigo Valcir Monteiro, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você teve vários embates, assim, não violentos, evidentemente, mas vários encontros um pouco arriscados, desagradáveis com os militares, que não gostavam da imprensa por perto, inclusive o próprio Irangê Holanda. Ele não gostava da imprensa. Você sofreu pressão, ameaça, alguma coisa assim? Como foi isso? Eu sofri várias ameaças, mas não ameaças assim de chegar e prender e de perseguir, mas o Holanda, lá em Colares, por 2 vezes, na primeira ele foi bem claro para mim. Disse que perguntou o que eu estava fazendo ali e que eu não deveria estar ali. E a minha resposta foi, na época, foi uma resposta que ele considerou abusiva. Porque eu disse para ele, eu estou aqui, Capitão Holanda, pela mesma razão que o senhor está. O senhor veio aqui para investigar, e eu também estou aqui para investigar. Ele disse, só que o que eu estou investigando não tem nada a ver com o seu trabalho investigativo, jornalístico. Eu estou investigando coisas pelas quais eu não tenho nenhuma informação. E você veio aqui investigar a nossa investigação, e eu não aceito isso. Eu peguei e disse, o senhor está enganado, eu não estou investigando a investigação de vocês, eu estou investigando os relatos que eu tenho recebido lá em Belém, tem gente ligando para lá, pedindo para a gente vir para cá, e o trabalho do jornalista é esse, é igual ao seu trabalho, só que com essa diferença, o meu foco são os fatos, e o seu foco o seu foco é o que está por trás dos fatos, que também é o meu objetivo. Eu quero saber os fatos e o que está por trás dos fatos. Ele disse, mas saia daqui, porque isso aqui não é o local para você. Eu disse, me desculpe, capitão, mas eu vou ficar. Ele disse, então você vai arcar com as consequências. Eu liguei para o único local de Colares onde tinha um telefone era o gabinete do prefeito, Alfredo Ribeiro Bastos. Imagina. E você tinha que ligar naquela época para a antiga Telepará. Você imagina naquela época, 1977. 1977? Você tinha que ligar, pedir para a telefonista receber a sua ligação, e a telefonista dizia se havia linha para a redação do jornal Estado do Pará, onde eu trabalhava. Então, não tinha ação direta com o telefone do jornal. Eu tinha que ligar primeiro para a operadora, e a mesa da operadora em Belém, da telefonia, que fazia o contato com o jornal. E eu queria relatar a ameaça que eu estava sofrendo, porque eu sabia da fama do Capitão Holanda, e em todas as manifestações que eu cobria como jornalista, ele estava lá, porque ele era do Serviço Secreto da Aeronáutica. Ele era da P2, que era comandada pelo Brigadeiro Camilo, que morreu agora em janeiro deste ano. Ah, foi? Faleceu. O Coronel Camilo. Foi, o Coronel Camilo faleceu em janeiro deste ano. Nossa, velhinho. E detalhe, hein? Isso foi o sepultamento dele,
foi cercado de todo mistério, porque eles não queriam atrair a atenção da imprensa, sobretudo dos ufólogos. Ah, se não Para- fosse por para o você, enterro não dele. saberíamos. É, Deu uma queda na internet dele. deu uma... Nossa A conexão deu uma queda aí. Peraí, só um pouquinho. Sim, mas já voltou, né? Voltou. Já voltou. É, Então, gente. Só um pouquinho, Carlos. Só um o pouquinho. Coronel Camilo... Carlos, aguenta só um instantinho. Pera aí, acho que a gente vai ter que botar um pouquinho. Opa, estou te ouvindo. Carlos, seria bom, depois de você falar esse comentário do Coronel Camilo, Geva, volta novamente no assunto lá dos ataques e perguntar para ele qual foi o caso mais estranho que ele viu, explorar esse assunto, entendeu? Aham, tá. Vai lá, então, Ok. prosseguindo. Vamos começar a história do comandante Camilo. Explica quem ele era, né? Então fala de novo que pouca gente sabe que o comandante Camilo estava envolvido na direção da Operação Prato e que ele faleceu em janeiro. Então a gente vai cortar e vai voltar dessa parte. Olha, o Coronel Camilo, que na verdade ele foi aposentado como tenente brigadeiro, pelos anos que ele tinha de serviço prestado à aeronáutica, ele era um militar de carreira, muito disciplinado, e ele era o chefe da A2, que era a área de informação da aeronáutica aqui em Belém, do 1º Comar. Então, o Coronel Camilo, ele era o chefe do Capitão Holanda da Operação Prato. E por outro lado, ele era chefiado pelo comandante-geral aqui, né, que era o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira. Então, na hierarquia da aeronáutica, o Holanda devia satisfações ao Coronel Camilo e o Coronel Camilo se reportava diretamente ao superior dele, que era o brigadeiro Protásio. Então, o Camilo, com 80, se não me engano, 82 anos, ele faleceu em janeiro deste ano. Ele morava em Quartel-Geral, interior de Minas Gerais, numa fazendinha que ele tinha, numa área bem isolada da cidade de Quartel-Geral. Faleceu e foi sepultado discretamente pela família. Eu soube que não quiseram nem publicar, nem que um jornalzinho da cidade falasse sobre a morte dele, porque tinha um jornalista lá que é ligado a alguns ufólogos de Minas, e eles temiam que ele, divulgando isso, atraísse para o sepultamento do brigadeiro, do coronel, as atenções da mídia. Mas eu até entendo essa razão. Acabou escapando, né? Voltando para a Operação Prato, de todos os casos que você ouviu, por mais parecido que eles sejam, qual foi o que te mais impressionou? O que mais me impressionou, na verdade, não foi só um fato, foram vários fatos ocorridos lá em Santo Antônio do Umbituba, né? Que foi... Estive lá várias vezes. Cinco olares, Jevaé. Aconteceu de mais da metade da população fugir apavorada no auge dos fenômenos, e depois de bater lata, soltar foguete e dar até tiro para o alto de espingarda para afugentar aquelas luzes que apareciam e que atacavam algumas pessoas nos seus casebres, lá em Santo Antônio do Umbituba, aconteceu uma coisa impressionante. De 150 a 180, no máximo 200 moradores, que daria uma média de 40 a 50 famílias, sobraram 10 famílias, 10 ou 12 famílias. O resto tudo fugiu apavorado para casa de parentes na Vigia, em Santo Antônio do Tauá e em Colares. Por quê? Porque lá há relatos, e isso não está no livro, e provavelmente deve estar nos relatórios que até hoje não foram liberados. Houve perseguições de seres que teriam descido lá, esses relatos de alguns caboclos, e botaram eles para correr literalmente. Eles não se limitaram simplesmente a atacar das luzes. Teriam, em alguns relatos, descido,
seres pequenos, Saído das naves. saído das margens, descido e perseguido as pessoas. Inclusive, o delegado, que era chamado de delegado, mas ele era um a gente chama aqui de bate-pau da polícia, ele era um encostado que prestava serviço para a polícia, tá? O delegado Amin Fernandes, que era considerado lá na Vigia, em Colares, como um policial, mas, na verdade, ele era um informante da polícia, ele morava lá. Ele foi colocado para correr junto com a filha. E detalhe, a filha dele teve um ataque, uma crise mental, e ela enlouqueceu. Ela chegou a ser levada para o hospital da Vigia, sob forte impacto emocional, e essa moça passou meses e meses sem dizer coisa com coisa, porque ela foi uma das principais vítimas deste ataque, deste ser. Isto nunca foi contado, eu estou contando nunca isso foi aqui pela revelado, eu primeira não vez. conhecia esse caso. Agora, você está a par, naturalmente, do que a Velaide falou, a doutora Velaide Cecim, quando ela atendia na unidade sanitária de Colares, de que pelo menos 4 pessoas foram a óbito. 4. 3 ela acompanhou, inclusive levou os corpos até o IML em Belém. E uma pessoa, um cadáver, não, ela não pôde, mas até 4 pessoas foram a óbito. Tamanha era a periculosidade, a violência. Agora, o que você atribui? Qual é a tua conclusão? Por que ali naquela região delimitada, tá, entre certas áreas do Maranhão e até próximo de Ananindeua, já próximo de Belém, houve essa quantidade de ataques e em nenhum outro lugar? Por exemplo, eu pesquisei casos na Amazônia que são idênticos, só que sem o ataque. As mesmas naves, as mesmas coisas, sem o ataque. A que se atribui esses ataques? Por quê? Eu tenho uma tese ontológica, que eu espero que não seja antológica, de que há uma diferença brutal entre olhar e ver. Eu acho que os olhos servem para enxergar as coisas e a mente serve para ver as coisas. Eu acho que nós ainda não alcançamos um estágio em que nós possamos ver com a mente e não apenas olhar com os olhos. E isso tudo me remete a uma compreensão bem maior do fenômeno ufológico no mundo todo. E por que nós não conseguimos nos comunicar com as entidades que estão aí, com os seres do espaço que estão aí, pululando em 2 trilhões de galáxias, só até agora identificadas, né? 2 trilhões de galáxias, com seus bilhões de sistemas solares. Será possível que não há vida em todo esse lugar? Isso é um imenso vazio apenas para contemplação de seres tão ridículos e limitados como nós, humanos? Então, a minha tese, ela se circunscreve a esse primeiro detalhe. Eu acho que ainda nós não estamos conseguindo ver com a mente. Nós apenas olhamos e visualizamos a coisa com os olhos. Eu acho que quando nós chegarmos a essa compreensão, nós vamos identificar e perceber muita coisa que passou diante de nós não tivemos a capacidade de compreender. Segundo, eu acho que o que aconteceu naquela região pode ter sido essas naves terem se perdido e perderam as rotas. Porque o que me chamou a atenção muito é que nessa região enorme compreendida do Pará e Maranhão, os meridianos e os paralelos, eles se cruzam. Nós estamos aqui embaixo da linha do Equador. Então, as rotas de migração, como as rotas de pássaros, por que os pássaros migram de um continente para o outro? Eles migram às cegas? Não. Eles migram seguindo uma rota, que é uma rota que tem um impulso climático. Quando está mais frio de uma região para outra e mais quente para outra, isso mexe com o fluxo migratório das aves. E das baleias. E no mar também é a mesma coisa. E olha que nós não temos nem capacidade ainda de entender o que está acontecendo no fundo dos oceanos, a grandes profundidades, onde tem seres absolutamente
ainda não descobertos É. pela ciência. Você sabe, o Holanda, a gente fez uma amizade muito boa no final da vida dele. Ele, infelizmente, tirou a própria vida em outubro de 1997. Ele era da opinião, assim como da própria doutora Adelaide, eles tinham opiniões ligeiramente diferentes, mas coincidentes no que toca o fundo da questão. É de que os seres tiravam o sangue das criaturas, os seres, as naves, as luzes tiravam o sangue dos seres humanos, que por isso eram chamadas então as naves de chupa-chupa, porque eles desejavam esse material sanguíneo para produzir uma vacina que pudesse imunizá-los em outras circunstâncias, quando eles viessem fazer trabalhos mais continuados no planeta Terra. O que você acha dessa teoria? Olha, essa é uma teoria, é uma das tantas teorias que eu acho interessante isso. Hoje, nessa época de pandemia do coronavírus, a gente pode também nos questionar, será que os seres precisam se imunizar contra nós? E quem vai nos imunizar contra os vírus, até desconhecidos ou fabricados em laboratórios, que estão sendo aí disseminados no nosso ar, nos locais onde nós frequentamos? É o que nós estamos vendo nesse exato momento. Essa é uma guerra proposital. Ela é uma guerra biológica. Exatamente. Inclusive, eu tenho visto aí nas redes sociais algumas pessoas já perguntando: oh, meu Deus, cadê as vacinas que os seres extraterrenos iriam nos trazer para curar a humanidade? Será que eles estariam preocupados com a gente? Com a nossa pequenez enorme? Não. Nós não somos tão importantes assim. Muita gente me pergunta, Jevaer, se eles existem, por que eles não descem e não abrem o jogo? Falei, será que nós somos tão importantes assim que eles queiram fazer isso? Talvez não, meu amigo. Mas, olha, uma pergunta final a você. Muita gente fala ou diz que algumas das fotos da Operação Prato foram feitas pelo filho do Sargento Flávio, filho do Sargento Flávio, como se o Sargento Flávio trouxesse os rolos de filme e desse para o filho revelar. Quando essa crítica, essa ideia surgiu num site cético, eu rebati logo de cara, com uma informação que você me passou, que muitas das fotos que eram atribuídas aos militares, na verdade, foram feitas por um colega seu, o Riba. Então, muitas das fotos que são publicadas como sendo feitas pelos militares foram feitas por jornalistas fotográficos, né? O que você diz sobre isso? Não, eu, em primeiro lugar, Geva, é bom a gente fazer essa reconstituição histórica da investigação desse fenômeno, que você teve a primazia de iniciar. Eu estava quieto no meu canto, eu fiz as minhas matérias, a minha reportagem, né, e achava que isso era mais um fato na minha vida, embora isso me perturbasse, sempre vivesse dentro da minha mente, me questionando e me auto-questionando. E você me provocou. Então, hoje, eu tenho que dizer que se a ufologia no Brasil teve a descoberta de muitos fatos da Operação Prato, em primeiro lugar, isso deve ao teu espírito provocador. Você é um provocador nato. E foi assim que eu te conheci, tive a alegria, a imensa felicidade de te conhecer, quando você veio aqui em Belém, querendo conhecer o Carlos Mendes, sabendo que eu tinha participado dessas investigações. E você trouxe a chave da coisa para mim, quando você me chegou você se lembra bem, no Hotel Sagres. No Hotel Sagres, uma entrevista que nós fizemos lá, longa, né? Você chegou que você abriu o teu coração. Você trouxe várias coisas impressas, você imprimiu várias fotografias, que você teve acesso ao relatório, parte daquele relatório, primeiro do que qualquer um no Brasil e no mundo, e você chegou e olhou para mim e disse: Carlos, você escreveu naquela matéria com a entrevista da doutora Adelaide Cecim em 2005, que a aeronáutica havia se apropriado dessas fotos do Riba. Que você pode identificar essas fotos? Você se lembra que eu peguei uma caneta e saí apontando? Essa aqui é do Riba, essa aqui é do Riba, essa aqui é do Riba. Você se lembra disso, né? Lembro disso. A partir daí se disseminou no Brasil inteiro e no mundo a compreensão de que realmente a aeronáutica havia se apropriado das melhores fotografias
que foram batidas por um repórter que não era da Operação Prato, mas que estava sendo monitorado e investigado pela própria Operação Prato, como eu fui investigado. Porque houve um momento que eles pararam a investigação deles para investigar quem estava investigando. E essas fotografias, que são as mais famosas, podem nem ser as melhores que os repórteres fotográficos, como o Zé Ribamar, dos Prazeres, o Riba, fez. Pode ser que tenha fotos muito melhores que foram apropriadas pela aeronáutica e que nunca vão aparecer aí até hoje. Eu quero que apareça. O livro é, na verdade, como você me provocou, e você é o grande responsável por esse Luzes do Medo, eu fui apenas um instrumento que escrevi. Você é o grande responsável por essa obra. Essa obra nada mais é do que uma enorme provocação ao Ministério da Defesa, aos militares do Condabra, para que eles abram definitivamente esse arquivo ou me digam... A caixa preta. A caixa preta, ou me confirmem a suspeita que está lá no livro, de que a CIA, a NASA, o Bigelow, fala-se até que o Bigelow teria comprado, né, essas fotografias. Você se lembra que quando o Bob Pratt esteve em Belém, que esteve na redação do jornal Estado do Pará, o jornalista Valmir Botelho, e eu falo isso no livro, falou que um editor e um repórter da National Enquirer havia adquirido essas fotos. E você notou que nos arquivos da National Enquirer não tem uma fotografia do Riba publicada? Qual foi o objetivo do Bob Pratt em comprar essas fotos? Foi para deleite pessoal dele, sem publicar, se ele era um jornalista investigativo? Se ele era um comprava tudo. Ele comprava tudo. Ele alugava um avião e ele ia para tudo que é lugar no Brasil, atrás de casos. Ele ficou aqui, evidentemente, ele era informante da CIA. Desculpe, ele foi meu amigo, Bob Pratt. Eu publiquei o livro dele, Perigo Alienígena no Brasil, está esgotado. Mas eu não tenho a menor dúvida de que ele era um informante. Era um cara gente boa e tal, mas ele era um buscador de informações e isso aí. Olha, na verdade, é muita coisa. Eu acho que muita coisa precisa vir à tona. Os militares têm um compromisso com a democracia. Quando você liderou aquela campanha ali, UFO, Liberdade de Informação Já, você, na verdade, cutucou os caras e fez com que eles liberassem uma parte daquilo. Mas o principal não foi liberado. Não, só o ponto do iceberg. Não foi liberado. Ali só foi liberado 10 ou 15%. Os relatórios do que aconteceu na Olaria Koifer, e eu estou aqui, eu quero anunciar para você, eu estou em conversa diária com Paulo Bordalo, que era o gerente da Olaria, tá? Ele está fazendo um tratamento para câncer aqui em Belém, é meu amigo pessoal, e eu só não fiz ainda a entrevista com ele, como eu fiz com a Aurora Fernandes, 40 anos depois, localizando. Eu estou com a íntegra da entrevista da Aurora, eu estou digitalizando essa entrevista, tá? E vou publicar essa entrevista, são 32 minutos, da entrevista completa da Aurora Fernandes, 40 anos depois, inclusive com a mãe dela, que também foi atingida pela luz. Pelo chupa-chupa. A Aurora Fernandes, você me falou da última vez que eu estive em Belém, eu até imaginava que ela já tinha falecido, e você me contou dessa história da Olaria Koifer. Estamos esperando você publicar isso aí, meu amigo. O Paulo Bordalo, o Luiz Rodrigues, que foi perseguido por aquele, eu vou usar a expressão jornalística, tá? Por aquele suposto ser com aquela lanterna vermelha, alguma coisa assim, que ele conta no relato, no relatório da Operação Prato isso aparece muito resumido. Eu soube que tem várias páginas, dezenas de páginas específicas só sobre a Olaria Koifer, como tem sobre o que aconteceu na Fazenda Fortaleza. Que nunca vieram à tona. Relatórios também. E nunca veio à tona, como não vieram à tona os fatos acontecidos em Santo Antônio do Umbituba, que eu estava lá. E eu conto isso no livro. Chegou um jipe com o coronel Camilo, com o Holanda, e o Holanda se afastou e disse: não mexam com esse rapaz.
Ele é teimoso, ele vai ficar aqui, eu já tentei tirar ele daqui, não dá certo, é melhor deixar ele para lá, vamos ignorá-lo. E é ótimo, para mim foi ótimo quando eles resolveram me ignorar. Porque o meu pai sempre dizia, meu filho, você no jornalismo tem gente que diz que você é invisível e você vai conseguindo fazer o seu serviço acontecer. Eu, nesse aspecto, enganei até o pessoal da Operação Prato, que eu me mantive invisível, mesmo eles me enxergando. E aí entra em tese a minha tese ontológica, de ver com a mente. Eu tinha que ter colocado outro subtítulo no teu livro. O relato de um repórter teimoso, obstinado, que esteve presente na Operação Prato, mesmo quando nenhum militar queria ele por perto. Olha, para concluir, meu querido, eu vou te dizer o seguinte: vamos continuar fazendo as nossas investigações. Eu só acredito na verdadeira ufologia. Para mim, é a ufologia, não a ufologia cética, mas a ufologia que questiona o fenômeno em busca de provas e de demonstrações fáticas. Fora disso, é especulação. 95% do que você está vendo no céu aí é mentira, é ilusão, está cheio de farsante, de picareta, de pilantra nas redes sociais, se dizendo ufólogo e não é ufólogo. Os verdadeiros ufólogos são os questionadores, são aqueles que olham para o fenômeno com olhar questionador, em busca de respostas. E as respostas só virão quando nós tivermos capacidade mental de ver com os olhos e ver com a mente. Aí sim, nós vamos ter muitas explicações que hoje nós não temos, meu irmão. Que grande papo e que grande aula! Eu acabei de ter mais uma de tantas aulas que eu tive com você. Tá? Você é um jornalista que eu admiro profundamente, em quem eu me inspiro para fazer o meu trabalho. Quero te agradecer muito por ter comparecido a esse programa. Os nossos telespectadores com certeza devem ter ficado fascinados e não seria para menos. Carlos, muito obrigado pelo teu trabalho, obrigado por ter publicado essa obra. Eu fico no aguardo de uma terceira edição, para quando você tiver tempo. E te digo, meu amigo, você atribui muito da Operação Prato a mim, mas eu faço o contrário. Eu atribuo muito da Operação Prato, de ela ser revelada, a você. A você. Te agradeço por isso, me agradeço por me dar o caminho, me dar a trilha para seguir. Que eu estava com um faroletinho perdido no meio do mato. Aí você falou, não, é por essa picada que você vai, Gilberto. E eu fui por essa picada. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado para você. Uma semana boa para você, tudo de bom para tua família, para Regina. E a gente se vê em novembro em São Paulo, no 26º Congresso Brasileiro de Ufologia. Vamos chegar lá como sobreviventes do coronavírus. Com certeza. E vamos ter, e eu quero convidar a plateia de sobreviventes que estará lá. Vamos celebrar a vida, a curiosidade e o ceticismo esclarecedor nessas palestras que virão, e eu tenho certeza que você vai estar comandando tudo isso, porque você é o grande referencial da ufologia no mundo hoje, Geva, o grande questionador. Você é uma mente inquieta, como a minha mente também é inquieta, e é dessa inquietação que surgirão as respostas que todos nós buscamos. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Uma boa semana para você. Muitas revelações virão ainda por aí. Estamos juntos daqui para sempre, sem a menor dúvida. Estamos sempre juntos. Um grande abraço. Bem, como eu prometi, vocês ouviram da própria fonte, o Carlos Mendes, que enfrentou militares para poder investigar UFOs como repórter lá durante a Operação Prato. Sensacional, agradeço mais uma vez ao Carlos por ter tido essa paciência de me receber hoje num feriado. Desejo muita paz a você e a sua família aí em Belém, onde eu sei que ao lado de Manaus a situação do Covid-19 está muito séria. E por fim eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, o seu prestígio. Se você gostou, dá uma dedada no like. Se você não gostou, dá uma dedada no dislike.
E inscreva se você achar que é bacana receber avisos de que o programa vai rolar e o que vai acontecer sobre o que eu vou falar. Eu garanto a vocês que eu não vou ter um programa sequer que não vai ser absolutamente interessante e enriquecedor. Agora, para finalizar, eu quero falar do nosso projeto. Esse é um projeto que, aliás, eu tenho há anos. Vocês estão vendo isso aqui? Essa é a enciclopédia dos UFOs. Olha o tamanho disso aqui. São quase 3.000 páginas em formato A4. Foi produzido pelo Jerome Clark. Está aí a foto dele. Essa aqui é a segunda edição. Porém, o que nós estamos fazendo é produzindo a terceira edição que saiu nos Estados Unidos no ano passado. Eu comprei o direito da Omni Graphics, que é a empresa que produziu a primeira, segunda, terceira edição. A nossa equipe de tradutores está dando um pau para traduzir isso, nós já temos quase tudo traduzido e eu estou montando. O nome aqui no Brasil vai se chamar Enciclopédia da Ufologia, porque ele transcende a UFOs. Ele fala de tudo na ufologia mundial, de A a Z, desde o começo até agora. Olha o tamanho disso. Nós, a partir de daqui 2 semanas, iniciaremos uma pré-venda desse material. Aqui nós vamos emitir 3 volumes e vocês vão poder adquiri-los numa pré-venda a um preço super especial. Essa é mais uma contribuição que a revista UFO da Ufologia Brasileira. A Enciclopédia dos UFOs do Jerome Clark. Um cara com um currículo impressionante. Ok? E a gente se vê na semana que vem. Eu tenho um assunto top e tenho um entrevistado top também. Como sempre. E vamos falar mais sobre UFOs da Amazônia. Um grande abraço a vocês.